Voltamos a conversar sobre os sintomas e o tratamento do transtorno de déficit de atenção. Os entrevistados são os psiquiatras Marcos Romano e César de Moraes. Bom, acho que a gente podia falar um pouquinho do tratamento mais especificamente agora, quando a pessoa descobre que tem esse déficit, né? Qual é o tratamento, o que ele comporta? Já vimos que tem medicamentos, não é, doutor César? Sim. Há medicamentos que melhoram muito o padrão sintomatológico e devem ser utilizados no dia a dia. E existem outros métodos também, inclusive de ordem psicoterápica, não que trate o sintoma em si, mas ajuda o indivíduo a ter uma consciência maior em relação aos sintomas, em relação ao próprio transtorno. Isso com certeza também contribui no tratamento. É o que a gente chama de abordagens complementares, né? Okay. O medicamento ele é parte integrante, fundamental do tratamento, mas pode ser complementado por diversas abordagens. Desde reestruturação do ambiente até terapia cognitivo-comportamental e coaching para TDAH. A gente viu na reportagem no bloco anterior a questão do medicamento, da Ritalina especificamente, que é vendida sem nenhuma prescrição médica, e isso é um problema grave. Doutor, ela é comprada com fins até recreativos, como se fosse uma cocaína, uma outra droga desse tipo? Então, não é o que a gente vê em consultório, porque nós tratamos de pacientes que não abusam dos medicamentos, usam apenas conforme prescrito, né? Quem abusa, compra sem prescrição médica e usa, sim, conforme você disse, de uma forma recreativa, né? O que em causa? Grande quantidade, em festas, acredito. Outros usam para estudar, mesmo sem ter TDAH. É um estimulante, né? Então, deixa a pessoa ligada. Deixa a pessoa ligada. E provavelmente eles nunca tomam na quantidade que tomariam para fins terapêuticos. Tomam em excesso, tomam para se drogar, tomam com bebida alcoólica. Né, o risco é grande, né? É um estimulante que pode acelerar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial, causar um acidente vascular cerebral, com certeza todos esses riscos existem, né? Qual é o nome do sal específico que tem na Ritalina e nos outros remédios também que a pessoa com esse problema usa? Metilfenidato é o sal, hoje é o principal aliás, o único psicostimulante do Brasil, que tem no Brasil e que tem várias apresentações diferentes, mas o sal, todos eles é a base de metilfenidato. A Ritalina é um metilfenidato de absorção imediata. Né? Até por isso é o mais procurado para finalidade de abuso, é o que teria o mais potencial de abuso. Né? Ele já vai direto para a corrente sanguínea ali, já causa o efeito rápido. Exato, quem procura para se drogar procura um efeito rápido. Né? Mas tem opções, doutor César? Tem opções, tem medicações de mais longo prazo, de durações maiores, o que no tratamento acaba também sendo muito importante, porque, por exemplo, você tratar um adulto que trabalha o dia todo, estuda à noite, você precisa de medicações de tempo de ação maior. Mesmo a criança que tem uma série de atividades hoje em dia, você não tem que ficar tomando medicamento várias vezes ao dia, por exemplo. As medicações de longo prazo ajudam muito nesse sentido. E dá uma homogeneização maior também como resultado do tratamento. E não deixar de lembrar também que estou falando de remédio aqui, é o médico que vai dizer se você vai usar ou não. Sempre, o médico vai dizer se ele tem ou não TDAH, né? Que vai prescrever o melhor remédio para ele. O metilfenidato de liberação controlada, né? Que dura 12 horas de efeito, tem uma liberação gradativa ao longo do dia, esse tem um risco de abuso muito menor, pequeno, né? É mais seguro, conforme o doutor César disse, ele tem um efeito mais homogêneo, mais estável ao longo do dia, é muito mais seguro. Né? Muitos protocolos internacionais hoje consideram a Ritalina um medicamento de segunda linha para TDAH. Justamente pelo efeito imediato dela, enquanto que as formulações de liberação controlada são de primeira linha e mais seguras. A homeopatia tem sido usada nessa área do déficit de atenção? Olha, eu conheço pouco sobre homeopatia particularmente, mas eu não conheço trabalhos específicos que mostrem evidências de que a homeopatia funciona no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o tratamento, vamos dizer assim, o mais comum ou o que se usa a oferecer com mais frequência, nós já falamos que tem o medicamento. Sim. E o que mais se prevê? Acho que depende do quadro. Você fala especificamente de criança. Você vê uma criança, por exemplo, que tem problemas de ordem escolar a partir do déficit de atenção, não basta você corrigir o déficit de atenção, você tem que corrigir toda a defasagem também escolar já gerado pelo déficit. Então, apoios de ordem psicopedagógica podem ajudar. Você pode fazer o que o Romano propôs, por exemplo, tentar fazer treinamento tipo coaching, que você pode aprender a lidar com essas situações. Você pode fazer um trabalho psicoeducacional junto à família, que também é extremamente importante a família entender aquilo que está acontecendo. Tudo isso contribui muito, com certeza, numa busca de uma qualidade de vida maior para a família, né? E para o paciente. Bom, a gente já falou também que esquecer alguma coisa ou ter alguma desatenção é normal. Para ajudar as pessoas a entenderem quando começa o problema,
além desse sintoma mais claro que começou a atrapalhar minha vida, ok. Mas o que se nota, o que o profissional procura para tentar diagnosticar, doutor Marcos? O que o profissional procura é um padrão de funcionamento, o jeito como a pessoa funciona na vida, né? Embora todos tenhamos esquecimentos, não é isso que nos caracteriza no nosso padrão de funcionamento ao longo da vida. Agora, para o portador de TDAH, né, é a característica dele. É a marca registrada dele. Ele é assim com qualquer coisa que ele faça, com qualquer atividade. Muitas vezes ele é famoso por isso, né? Chega atrasado, todo mundo comenta, né? Chega atrasado e esqueceu alguma coisa, todo mundo comenta, né? Ele se torna reconhecido por isso. Então, é o jeito dele funcionar na vida. É por isso que, mais importante do que qualquer teste diagnóstico, exame de neuroimagem, né? Mais importante do que tudo isso é a entrevista clínica. Okay, que é considerada no mundo inteiro o padrão ouro para o diagnóstico, porque só ela pode nos fazer enxergar como é que a pessoa funciona no dia a dia dela. E essa entrevista vocês pedem especificamente para a pessoa descrever o dia dela? Não só Quantas vezes você esquece alguma coisa por dia? Sim, a gente busca esse padrão que o Dr. Romano falou, a gente busca avaliar os padrões de impacto, a frequência daquele padrão de comportamento, né, o quanto isso tem gerado impacto na dinâmica de família, impacto social, impacto na vida acadêmica, impacto na vida profissional. Você tenta criar e tentar entender esse padrão, porque os sintomas ocorrem dentro da população geral, só que no déficit de atenção, esse grupo de sintomas e a frequência e o impacto que gera só ocorre dentro do déficit de atenção. Você pode encontrar desatenção na população geral, mas você vai encontrar desatenção com forte impacto, com alta frequência daquela característica de comportamento, só em indivíduos realmente com déficit de atenção e hiperatividade. Não sei se vocês têm conhecimento de como a rede pública tem tratado esse problema. Já é do domínio da rede pública entender que é um caso sério, grave, que merece ser tratado como uma doença? Há serviços que atendam a população? Olha, hoje eu acho que existe fundamentalmente serviços universitários. As universidades mantêm ambulatórios. Não todas. Não todas, mas mantêm ambulatórios de déficit de atenção. Poucas, na verdade. E eu acho que o serviço público está atento, sim, mas ainda é atendido dentro de todo um contexto geral, de outras patologias. Não existem serviços específicos no tratamento de déficit de atenção como existe dentro da universidade. Mas a sua pergunta traz à tona um problema muito importante, que é o seguinte. Hoje nós temos grande conhecimento disponível sobre essa doença, nós temos excelentes medicamentos para tratá-la, né? Nós temos um nível até de difusão da informação na sociedade muito bom, né, de informações sobre essa doença, e o gargalo atualmente, né, onde os pacientes esbarram na hora de procurar ajuda, é o grau de conhecimento dos médicos sobre isso. É mesmo? A maioria ainda não está qualificada para identificar e tratar o TDAH. O nível de qualificação dos médicos hoje constitui o principal gargalo para o tratamento. Encara como preconceito, como a pessoa... Ela não está só desatenta, está cansada, precisa dormir mais. Muitas vezes o paciente procura o médico sem nunca ter ouvido falar em TDAH, não sabe o que é isso, né? E é muito diferente, por exemplo, do paciente que sofre de depressão e procura o médico se queixando de depressão, sofre de ansiedade e procura o médico se queixando de ansiedade. Se o paciente nunca ouviu falar que TDAH existe e que sofrer com esses sintomas é uma doença, ele não vai se queixar disso espontaneamente para o médico. Entendi. Caberia ao médico, espontaneamente, pesquisar e procurar se ele tem esses sintomas. Então, o que mais ocorre muitas vezes é que um paciente acabou sofrendo de depressão ao longo da vida por conta de ter déficit de atenção, procura o médico diagnostica e trata a depressão, mas não identifica e não trata o TDAH. Aí é um problema grave, acho que é um alerta que fica aqui do nosso programa também, né? Para o pessoal ficar atento a esse déficit de atenção. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje, foi muito boa essa conversa. Eu agradeço, Marcos. Faça os seus comentários ou sugestões para o nosso programa pelo e-mail eptvcomunidade@eptv.com.br. Nós ficamos por aqui, obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.